Olá pessoal, aqui é a professora Elisa e essa videoaula é para o sexto ano A e B. E dessa vez nós vamos falar sobre o capítulo 4, que tem como tema principal Mesopotâmia. Antes da gente iniciar a aula, a gente precisa entender por que a gente estuda esse tema. Primeiro, a gente precisa identificar onde fica essa tal de Mesopotâmia, compreender o processo de povoamento dessa região, o significado de cidade-estado que vão surgir na Mesopotâmia, conhecer a sociedade, a economia, a cultura desse povo e o surgimento da escrita. Então vamos começar com uma pergunta. Vocês imaginam a vida de vocês sem água ou com pouquíssimo acesso a ela? Eu acredito que não. Mas por que eu comecei com essa pergunta? Porque nós vamos estudar uma civilização que dependia da água justamente por causa da região onde elas se desenvolveram, uma região desértica, que eu vou mostrar para vocês. O ser humano, ele depende da água. A sua relação com a água, ela não é recente, tá? Ela vai começar desde o início de tudo, porque a água representa a vida. E essas primeiras civilizações, elas vão surgir no Oriente. Mas antes da gente iniciar, você sabe o que é uma civilização? Você sabe o que significa civilização? Não? Bom, civilizações ou civilização são pessoas que compartilham a mesma cultura, a mesma língua, a mesma forma de viver. Então, essas pessoas que tinham a mesma forma de viver, de se entender e entender o mundo, elas vão ser construídas em uma região que a gente chama de Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa entre rios, e elas vão se formar entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Nessa imagem, então, vocês podem ver onde ficavam e onde ficam até hoje o rio Tigre e o rio Eufrates, que hoje é a atual Síria, Iraque, Irã. Vocês podem perceber que em volta desses rios a região ela é muito desértica, então essa região ela era muito disputada. Esses rios, no período das cheias, quando eles enchiam, e depois, quando eles baixavam, quando baixava o nível do rio, essa terra por onde tinha ficado esse rio era uma terra muito fértil, era muito propícia, muito bom para a agricultura, e por isso que eram muito disputadas essas regiões. As primeiras civilizações que vão se desenvolver nessas regiões são os sumérios, tá? Sumérios, acádios, assírios, tá? Os caldeus, tá? Mas o que a gente mais vai falar são os sumérios. Por que os sumérios? Os sumérios foram responsáveis por desenvolver a agricultura, um sistema de irrigação, de canais, de dutos de água, construíram diversas obras, vão ser os primeiros a desenvolver um sistema de escrita para facilitar o dia a dia do comércio, vão desenvolver a roda, tá? O sistema de arado, então uma civilização muito importante, tá? Então, com o crescimento de todas essas cidades aí, elas vão se desenvolvendo e vão surgir as primeiras profissões que a gente tem notícia. A primeira profissão que vai surgir vai ser a profissão de militar, de soldado, aquele que vai proteger essas comunidades, porque, como eu disse para vocês, eram comunidades e locais muito disputados por causa da água. Com o crescimento dessas cidades e o crescimento populacional dessas cidades, foram surgindo, né, várias camadas, vários grupos sociais, e a sociedade ela passa a ser estratificada. O que significa estratificação social? É uma sociedade com diferença, separação de grupos, onde alguns têm mais poder ou mais privilégios que outros. Eu montei uma pirâmide para vocês aí, então do topo da pirâmide até o finalzinho dela. No topo da pirâmide estão os mais privilegiados, as pessoas que detêm o poder. Então quem está no topo da pirâmide? O rei e os seus familiares. Depois vem os sacerdotes, que são as pessoas que cuidam dos cultos religiosos. Depois, os guerreiros que protegiam essas cidades. Depois, os escribas, que são as pessoas que sabiam
ler e escrever, que cuidavam de todo o comércio, de arrecadação de impostos. Vinham os funcionários públicos, que trabalhavam nas obras da cidade, os trabalhadores livres, que tinham diversas funções. Depois vinham os artesãos, os pescadores, os agricultores, os carpinteiros e, por último, os escravos. Essa região da Mesopotâmia, ela vai abrigar e formar diversos impérios por causa dos conflitos que eu já falei para vocês, dos territórios férteis. Por volta de 2350 anos antes de Cristo, as cidades sumérias elas vão se enfraquecer e acabam sendo dominadas pelos acadianos, tá? Por um rei muito famoso chamado rei Sargão, que vai formar o primeiro império. Tá? O que é um império? Império é a junção de várias cidades com diversas culturas, diversas formas de viver. Quando uma única pessoa, um grupo de pessoas domina uma vastidão, né? Locais gigantescos, várias cidades. Isso é um império. E o primeiro império vai ser desse rei. O Império Acadiano ele vai durar por volta de um século. E as cidades elas vão voltar a ser independentes, é como se elas se separassem disso tudo e voltam a ser autônomas. Elas acabam sendo unificadas por um rei chamado, né, Hammurabi, um rei amorita, e esse rei ele vai criar um código chamado Código de Hammurabi. Esse código ele é muito importante porque é um dos primeiros códigos de lei que se tem notícia, tá? E ele criou isso para que todas as pessoas tivessem conhecimento de como que a cidade era organizada. Tinham mais de 300 leis que regulavam a vida das pessoas, tá? Em diversos aspectos, tá? Dentro da sociedade, como, né, delitos, como questão da família, herança, regulação de preço, de salário, de escravos e entre outros. Foi um dos impérios mais importantes dentro da Mesopotâmia. Para encerrar o assunto, então, só para ficar bem claro, então, a Mesopotâmia foi uma região muito importante que se desenvolveram as primeiras civilizações do mundo. Se desenvolveram nessa região por causa dos rios, e foi nesse momento, no crescimento dessas cidades, que vão surgir aí a escrita cuneiforme, que é o primeiro sistema de escrita que foi feito pelos sumérios para organizar melhor a vida deles. Vai surgir também o processo que a gente chamou de estratificação social, que é a divisão da sociedade em quem tem mais privilégios do que outros. Vão se formar esses impérios aí e vai surgir o primeiro código de lei. Por isso que é tão importante a gente estudar sobre a Mesopotâmia. Por hoje é só, galerinha. Até a próxima. Tchau!